Já foi dito que o principal ativo do futuro, uma das características mais desejadas do mundo que está à nossa frente, é o ser humano com capacidade de foco. Por quê? O que é de fato um foco? Foco é utilizado pela medicina quando fala em foco de infecção. Foco é utilizado pela física quando está falando de convergência, por exemplo, focar a luz. Nós sabemos que no sentido de comportamento, o foco é a capacidade de ficar em uma ideia, um ponto, um objetivo, e a partir daquele ponto só se desviar dele se ele apresentar uma solução ou tiver tido início, meio e fim. Foco é a capacidade de levar uma tarefa ao fim. Foco é a capacidade de manter uma linha em uma conversa. Foco é começar um texto e terminá-lo dentro do previsto. Foco é a capacidade que eu tenho de não me desviar da meta original. Foco tem muitos significados, mas talvez a gente viva a era mais grave da falta de foco. Por quê? Nunca tivemos tantos estímulos. Nunca tivemos tantas coisas ao nosso redor, especialmente celulares, que trazem músicas, imagens, mensagens. A falta de foco se transformou hoje em uma característica em um mundo no qual tudo está sendo desviado a todo instante. E assim as pessoas não conseguem manter uma linha reta. As conversas são erráticas, vão para lá e para cá, as tarefas não são concluídas, alguém está indo fazer uma coisa e no caminho começa a fazer outra e passa a atender o celular. Alguém se distrai e erra gravemente no trânsito, erra gravemente em alguma atividade porque estava sem foco. Talvez o foco seja, de fato, um grande desafio. O foco, se não for doença, o foco, se não for falta de interesse das coisas em si, o foco pode ser treinado. E o treinamento tem que ser repetido inúmeras vezes, e eu tenho que criar um novo hábito, o hábito do foco. O cansaço, o aspecto monótono, a repetição de imagens e de textos tendem a fazer o cérebro desviar. Tudo isso é um esforço, uma reeducação. Foco é uma conquista. Algumas pessoas têm mais facilidade na concentração, outras têm menos. Mesmo naqueles que têm mais ou têm menos, tem oscilação ao longo do dia. Você tem horários mais produtivos e horários menos produtivos. Há oscilações ao longo da vida. Há momentos mais focados e menos focados. Mas dentro dessa oscilação, você tem que ser capaz de empreender uma tarefa do início ao fim e verificar se você está conseguindo esse exercício repetitivo e constante. O cérebro é uma máquina de repetição. O déficit de atenção e o transtorno, todos eles têm uma base psíquica, às vezes até neurológica, que deve ser examinada. Mas tirando isso, eu volto a insistir. O foco é uma escolha, o foco é uma opção, o foco é uma entrega para uma tarefa. E por que ser focado? Você vai ler melhor, você vai ver melhor sua série, você vai prestar atenção em uma conversa, você vai aprender a entrar em um tema e ficar nele, e ficando nesse tema bastante tempo, para que você possa repetir, pensar, traduzir o que você quer e ficar uma pessoa mais atenta, mais eficaz e eu diria até menos cansada, porque parte do nosso estresse é ir de um ponto a outro sem levar nada adiante. Uma tarefa de cada vez, quando possível. Uma tarefa com início, meio e fim, quando possível. Avalie seu desempenho e veja se você pode com 5, 10, 15 minutos. Foco é especial porque ele influencia outros desafios nas nossas vidas. Com mais foco, eu posso ter mais disciplina, eu posso adquirir melhores habilidades, mais recursos. É por isso que ter foco realmente importa, merece prioridade. O foco determina os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa realidade. O foco amplia a magnitude daquilo que nós temos adiante. Só que quando a gente está distraído, a gente começa a correr atrás de um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós diluímos o foco. Ao concentrar em uma coisa de cada vez, aumentam as nossas chances de terminar uma coisa e daí partir para a próxima coisa. Quando a gente equilibra várias coisas ao mesmo tempo,
aumentam as chances de alguma dessas coisas caírem. Esse é o problema de falar sim para tudo. É coisa demais para ficar fazendo malabarismo. E sabe, a gente não está falando apenas de como ser mais produtivo. Isso tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com autoestima. Sabe por quê? Veja só. A gente está aqui agradando outras pessoas, cuidando das necessidades dos outros, só que nós não estamos cuidando das nossas próprias necessidades. E daí, quando a gente menos percebe, a vida está passando. No final da vida, muitas pessoas acabam se queixando de ter levado uma vida sem um propósito mais elevado, sem ter um significado. Isso é ser reativo, isso é viver sem estar no momento presente. Para identificar os nossos objetivos, a gente tem que reconhecer quais são as nossas necessidades e também a intenção por trás dessas necessidades. Isso que a gente fala que é um comportamento ativo. O que seria o oposto? Ao contrário de ser ativo, é chegar sem objetivo nenhum e ficar esperando para alguém pedir alguma coisa para a gente. Isso é ser reativo, isso é falar sim para todo mundo, isso aí correndo, desesperado, fazendo malabarismo, tentando conciliar, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem um propósito claro. Isso é ficar ocupado com coisas que não têm necessariamente a ver com o nosso propósito.